E essa coisa do ser bonzinho e o lucro, é uma coisa assim muito mal interpretada. Exato. Porque o lucro é a maior função social de uma empresa. É o lucro, porque sem o lucro você não consegue aumentar a tua folha, você não consegue ter uma empresa saudável, investir em tecnologia, em inovação. Então, hoje tem muito essa história que é um derivado do que a gente chama de cultura woke, que é a história do impacto é o novo lucro. Então, a gente precisa focar mais no capitalismo de stakeholder, que é esse que gera impacto social, que vai falar das causas das minorias, que vai falar de meio ambiente e não de lucro. Quando o lucro, na realidade, é o que possibilita você fazer todas essas coisas, essas pautas. Então, mas eu acho engraçado que as pessoas defendem isso sempre para os outros, nunca para elas, né? Exatamente. A pessoa tem uma empresa, mas quer que as outras empresas façam aquilo. Ou ela é um artista, conseguiu? Consegui. Ela é uma artista que ela não vai cobrar menos no cachê dela para fazer o show, para atuar. Com os outros. É sempre os outros têm que fazer um movimento. Isso vale e ela nunca. Para a taxação de grandes fortunas. Exato. Que é uma outra coisa que tem a ver com esse negócio da economia ser um jogo de xadrez que eu estava te falando. Então, poxa, vamos taxar a fortuna lá, sei lá, 1%, 2%, 3%, 5% de um cara muito rico. Ele consegue pagar essa grana? Claro, consegue. Para ele não vai fazer diferença? Não vai fazer muita diferença. Mas ao passo que você faz essa taxação de grandes fortunas, você faz com que o ambiente de negócio se torne menos produtivo ou menos atrativo. E o cara, eu falo sempre isso, rico pode ser tudo. Inclusive pode ser um cara ruim, pode ser um cara que não cumpre com as regras, mas ele não é burro. Exato. E isso vale inclusive para os ricos que ficam falando mal da riqueza. Então você pega a galera que ganha muita grana. O que ele faz? Ele põe dinheiro em moeda forte, ele faz estruturas tributárias para pagar menos imposto, porque ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de deixar dinheiro para o Estado. Nem que for para você doar o dinheiro, mas você não gosta de deixar dinheiro no Estado porque você sabe que ele é ineficiente. E isso vale também para aqueles que são defensores da taxação de grandes fortunas. Isso aconteceu já em alguns locais, inclusive na Argentina. Ah, fizeram isso? Fizeram isso, foi uma outra das medidas do Alberto Fernandes. Foi muito menor do que eles imaginavam que ia ser a arrecadação. Só que aí o que acontece? Se arrecadou uma vez aquela grana. No ano seguinte, diminuiu aquela margem, aquele número de pessoas dispostas a arrecadar, a dar essa arrecadação para o governo. Então, ele move a empresa dele para outro local, ele move a sua residência fiscal, porque é muito simples para o cara que tem dinheiro fazer. E muita gente foi para o Uruguai, que é um país que está mais friendly para essa geração de riquezas. Então, não adianta você cobrar uma vez e daí no ano que vem você vai cobrar do quê? Se não tem ou diminuiu muito essa base de arrecadação. A única coisa que pode gerar riqueza, que é o que pode acabar com a pobreza, pode exterminar a pobreza, é liberdade econômica. Então, você deixa a pessoa livre, ela vai ter ideias, ela vai pensar em como melhorar a vida das pessoas, porque o empresário é isso. Ele pensa como ele vai fazer mais fácil a vida das pessoas, que aí elas têm um objetivo de comprar aquilo. Então, ele não é que ele faz isso porque ele é bonzinho, é porque ele vê que aquilo existe um mercado. Claro. Tem uma frase do Adam Smith que eu gosto muito, da riqueza das nações, que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro e do cervejeiro que você consegue o seu jantar, mas porque ele, em primeiro lugar, quis o seu sustento. E não tem nada de errado. Claro, ele acordou às 4 horas da manhã para quê? Somente para te dar o pãozinho? Não, é porque ele vive disso, né? Ele precisa disso para pagar suas contas. Exato. E aconteceu também essa coisa não era uma taxação de grandes fortunas, mas era um aumento muito grande da alíquota de imposto de renda dos mais ricos, na França. Ah, na França. E na época, o Emmanuel Macron era um banker, ele nem estava na política ainda, e ele chamou essa política, ele, que é um progressista, chamou essa política de Cuba sem sol. Na época era o François Hollande o presidente, eles levaram a alíquota máxima até 75%. Então, imagina você ter 75% de alíquota sobre o que você ganha. E aí aconteceu um movimento que é meio óbvio que iria acontecer, que é os ricos começaram a mudar a sua residência fiscal. Claro. O Gerard Depardieu mudou a residência fiscal dele para a Rússia, que é uma super ironia, né? O dono da LVMH, que é aquela marca que tem Louis Vuitton, Moët Chandon, Fendi, essas marcas de luxo, que é o cara mais, ele chama Bernard Arnault, ele é o mais rico da França. Mudou a residência fiscal dele para a Bélgica e assim foi feito até que eles viram que não ia dar certo e voltaram atrás nessa decisão. Então, tem muita coisa que aconteceu na prática. Muita hipocrisia, né? De um Muito. discurso e de uma ação diferente.